Olá, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da lição. Professores, alunos da Escola Sabatina, nesta semana iremos estudar o tema Nosso Deus Perdoador. É a lição 7 do nosso guia sobre Esdras e Neemias. E, se você percebeu, essa lição ela está em sequência com a lição da semana passada, com a lição 6, e ela não terminará a sequência vai terminar na lição 8, que é a lição da semana que vem. Então nós precisamos entender essas três lições, esses três estudos, lição 6, 7 e 8, em sequência. Tiago, como nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar aqui o livro Profetas e Reis, capítulo 56. É um capítulo bem curtinho, o título dele, Instruídos na Lei de Deus. Eu reforço, professor, leia esse capítulo aqui antes de passar essa lição. Nós vamos, inclusive, fazer uma breve recapitulação, utilizando este capítulo, para falar um pouquinho da lição da semana passada, que foi a lição 6, que foi ali a pregação da palavra, a explicação da palavra. Os eventos, eles estão conectados, e nós vamos entender isso aqui, para entender a lição de hoje, e para já preparar o terreno para a lição da semana que vem. Senão vai ficar todo mundo perdido, senão nós vamos perder aí o benefício da sinergia, de estudar os temas em conexão, de fazer aquele fluxo contínuo. Não podemos perder isso. Então vamos lá, vamos fazer uma breve recapitulação. Era o tempo da festa das trombetas. Muitos estavam reunidos em Jerusalém. E aí fala sobre o muro que havia sido reconstruído, as portas assentadas e a cidade não estava mais em ruínas. Era a festa das trombetas, 7º mês, início do 7º mês. Fizeram uma plataforma de madeira, estava ali Esdras rodeado de lembranças tristes da antiga glória de Judá. Eles estavam ali olhando por sobre a plataforma um mar de cabeças, ao seu lado estavam os levitas e mesmo aqui estava a evidência do pecado de Israel. Então olha o que ela começa a dizer. Estava uma reunião solene, reunidos numa assembleia para comemorar a festa das trombetas, o livro da lei seria lido, mas estava ali uma evidência do pecado de Israel. Que pecado? Isso aqui é importante para entender a lição. Através de casamento misto do povo com outras nações, a linguagem hebraica tinha se tornado corrompida. E grande cuidado era necessário da parte dos oradores para explicar a lei na linguagem do povo, a fim de que pudesse ser entendida por todos. Ora, esse não foi o assunto da semana passada? Foi. E esse aqui é o assunto da lição de domingo dessa semana. Olha aqui, domingo. Pergunta 1. Leia Neemias 9, 1 a 3. Porque o povo estava se apartando de todos os estrangeiros. Ora, por que estava se afastando dos estrangeiros? Porque era pecado casar com pessoas de outras nações. Tiago, por que era pecado? Deus era exclusivista, a nação de Israel era exclusivista. Esdras e Neemias vão continuar aqui esse exclusivismo? Não, era por uma razão prática. Casava com uma mulher de outra nação. Aí o pai saía para trabalhar, o filho ficava com quem? Ficava com a mãe. E a mãe ia conversar em que linguagem com a criança? Na linguagem natural dela. E aí a criança ia aprender o quê? Uma outra língua. E aí na hora de fazer o culto, iam ler lá um trecho da Bíblia, a Bíblia estava escrita em hebraico. E a criança não sabia hebraico, e a criança já não tinha interesse, não entendia o culto, a esposa não entendia o culto, e aí a identidade do povo foi sendo perdida. Por quê? Por causa de um casamento com alguém que não era para se casar. Uma pessoa de outra nação, que não tinha os mesmos princípios de saúde, não tinha os mesmos princípios de adoração, não tinha os mesmos princípios de vestuário, não havia uma identidade entre esses dois povos. E aí Israel estava sendo, com a identidade minada outra vez, por causa de um casamento indevido. E ali o povo, os líderes tiveram que explicar a lei porque o povo já estava perdendo a língua. A língua é uma identidade tremenda de uma nação. Então vamos avançar aqui, No 15º dia do 7º mês, que era a festa dos tabernáculos, o povo falou: vamos aqui cumprir a festa dos tabernáculos. Pela leitura da lei, essa lição na semana passada, percebemos que a nossa vida não está em conformidade com a lei e nós queremos nos reformar, nós queremos nos adequar, nós queremos fazer tudo o que a lei manda. E aí ficaram 7 dias morando na tenda dos tabernáculos.
E aí passam-se alguns dias. Eles vão chegar aqui, ó, está aqui em Neemias, capítulo 9, verso 1. No dia 24 deste mês qual? Do 7º. Mas a história da lição da semana passada começa no dia 1º do mês. No dia 15, na metade do mês, eles querem fazer ali a festa dos tabernáculos. E olha o que é dito aqui na continuação do texto, instruídos na lei de Deus, aqui do Profetas e Reis. Eu vou colocar para você aí na tela. Ao atentar dia a dia para as palavras da lei, o povo ficara convencido de suas transgressões. Saíram ali da festa dos tabernáculos, dia 15, terminamos a lição da semana passada com ela, chegamos ao dia 24, e o povo ficou convencido de suas transgressões e dos pecados de sua nação em passadas gerações. Viram que fora por causa do afastamento de Deus que seu cuidado protetor tinha sido retirado e que os filhos de Abraão tinham sido espalhados pelas terras estrangeiras e se determinaram buscar sua misericórdia e empenharam-se em andar nos seus mandamentos. Antes de entrarem nesta solene cerimônia, que tivera lugar no 2º dia após o encerramento da festa dos tabernáculos, eles se separaram dos pagãos que havia entre eles. Então, ao longo de um mês, eles foram se conformando, foram se reformando, foram se harmonizando com a lei de Deus. E os estrangeiros estavam no meio, você lembra lá na semana passada? Mas aqui eles chegam numa conclusão: precisamos nos afastar dos estrangeiros. Tiago, a igreja de Deus é exclusivista. Por que eles se separaram dos estrangeiros? Não era para todo mundo se juntar ali e louvar o Senhor? É por um motivo muito fácil, dá para a gente entender isso aqui facilmente. Os estrangeiros não estavam interessados numa reforma de vida. Eles não estavam interessados no livro da lei de Deus. E aí foi necessário um afastamento. Por quê? Para que eles próprios não perdessem a identidade. Querido amigo, nós precisamos ter cuidado com palavras de falso amor. A igreja não ama, a igreja é exclusivista, a igreja proíbe aqui casamentos com pessoas de outras igrejas. Temos que ter cuidado sobre isso. Pretendo gravar um vídeo e disponibilizar aqui no canal sobre o falso amor, sobre o verdadeiro amor também. O que significa o amor? Aí ninguém mais pode repreender ninguém na igreja porque diz assim: ah, você não me ama. Mas o que diz o livro de Apocalipse? Repreendo a todos quanto amo. Amar significa repreender. Sabe por quê? Porque quando você sai na rua com um pedaço de alimento nos dentes, imagina ali uma casquinha de feijão, uma casquinha de alface no dente. Quem é seu amigo vai falar: meu amigo, ó, vai no banheiro, passa uma água aqui porque tá estranho, ó, vão rir de você. E aí você vai lá e, puxa, muito obrigado, estava passando uma vergonha. Então, quem é amigo, ele guarda o irmão. Quem ama, ele é um guardador do irmão, ele vai lá e cuida, ele zela pelo irmão. Quem não ama, apenas disse que ama, mas não repreende o irmão. O irmão está indo para o buraco, o irmão está passando vergonha, mas ele não fala: ah, eu vou me indispor com meu irmão vai achar que eu estou acusando. Então, o primeiro elemento aqui do falso amor é confundir repreensão com acusação. Você vai lá e fala: olha, meu amigo, isso aqui não está correto, isso aqui vai dar errado na sua vida, você está fazendo isso, você está desrespeitando o sábado, Deus não vai abençoar você, você não está devolvendo o dízimo corretamente, como é que as bênçãos de Deus vão repousar sobre a sua vida? Como é que você diz que ama a Deus, mas não é fiel nos dízimos, ama a igreja, mas não apoia a igreja, não apoia o pastor com os dízimos e com as ofertas? Então, o verdadeiro amor, ele vai lá, ele cuida, ele é um guardador de irmãos. É aquilo que Caim não foi com Abel. Deus exige: você deve ser guardador dos irmãos. Lá em Testemunhos, volume 1, tem um capítulo sobre o guardador dos irmãos. Então nós precisamos ser guardador dos nossos irmãos. E não quer dizer que o guardador dos irmãos tem que se misturar com eles por meio de casamento. Isso aqui vai ser tema da lição nos próximos estudos, porque Esdras e Neemias fizeram uma grande reforma em relação a casamento. Então fica aqui o primeiro princípio: casamento e namoro não é método evangelístico. Casamento e namoro tem um propósito, mas método evangelístico é outra coisa. Por isso aqui que começou a haver problemas, porque entenderam que deviam casar com pessoas de outras nações.
E essas outras nações não estavam querendo reformar a sua vida. Então eles falaram, meus amigos, nós queremos aqui uma mudança, nós queremos seguir toda a lei de Deus. Se isso aqui para vocês não tem importância, se isso aqui para vocês não tem sentido, se vocês vão continuar guardando um ídolozinho em casa, se vocês vão continuar se apegando a alguma tradição estrangeira aqui, nós não temos interesse. Nós temos interesse aqui somente quem quer mudar de vida. E por isso eles se apartaram. Por isso há aqui um afastamento dos estrangeiros. Eu quero dizer para você, se você tem amigos que vão para a igreja para ficar conversando, se você tem amigos que têm vergonha de levar a Bíblia, vergonha de levar o inário para a igreja, se você tem amigos que na hora do sermão eles vão ficar lá fora bebendo água e batendo papo, afaste-se destes amigos. Isso aqui é um ensinamento da lição. Se você tem amigos que não querem reformar a sua vida, não vão para a igreja para louvar o nome de Deus, afaste-se dessas pessoas. Ao longo de alguns dias eles estavam com os estrangeiros, mas quando chega o dia 24 do mês, eles se apartam dos estrangeiros, porque eles falam, nós queremos seguir ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e quem não quer, fique de fora. Foi isso que aconteceu aqui. Então, vamos aqui para a parte de domingo. Eu vou continuar lendo o texto. Mas o que eles fizeram aqui? Pano de saco de cinzas, confessaram os pecados, leram o livro de Deus e se apartaram dos estrangeiros. Isso aqui é a resposta da pergunta 1. Vamos continuar a leitura. Página 665 e 666. Prostrando-se o povo ante o Senhor e confessando os seus pecados e suplicando perdão, seus líderes os encorajaram a crer que Deus, segundo a sua promessa, ouvir as suas orações. Não deviam eles apenas lamentar e chorar e arrepender-se, mas deviam crer que Deus os perdoara. Meu querido amigo, quando você ora a Deus, você precisa ter certeza, você precisa manifestar fé que Deus perdoou os seus pecados. Eles continuarão registrados nos livros do céu, só serão apagados quando o juízo investigativo terminar. Mas Deus vai colocar na frente dos seus pecados, perdoado. E Deus considerará você como um santo anjo que nunca pecou. Você tem que ter essa certeza, para que você se levante da oração com paz no coração. Você se levante da oração com confiança que Deus é o seu melhor amigo e que Ele não lança em rosto as suas faltas. Deviam mostrar sua fé, passando em revista suas misericórdias e louvá-lo por sua bondade. Levantai-vos, disseram esses ensinadores, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade e eternidade. Então veja agora a continuação do texto. Página 666. Então a multidão reunida, ao se levantarem com as mãos estendidas para o céu, elevou-se o cântico. Então, onde que estamos aqui na lição? Nós vamos iniciar a parte de segunda-feira, ok? Tiago, aqui a lição da segunda-feira diz o início da oração. Pois é, né? Ali no Profetas e Reis diz o início do cântico, né? É um cântico ou é uma oração? Nós temos aqui, Neemias capítulo 9, e vamos iniciar ali versos 4, 5, e no verso 5 temos ali, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se diz, bendito seja o nome da tua glória. Se você verificar no slide, está aqui, bendiga o nome da tua glória. E levou-se o cântico. Quem está levantando sobre toda a bênção e louvor? Tu só és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército. Então isso aqui é a leitura dos versos de segunda-feira. Tiago, é uma oração ou é um cântico? Ora, na Bíblia não diz que é uma oração, ok? Oração é uma interpretação, mas no Profetas e Reis diz que é um cântico. Então como é que eu vou harmonizar aqui? Vamos pensar que é uma oração cantada, igual o que fizemos aqui no canal, a oração de São Francisco. Ele é uma oração cantada, uma oração em forma de cântico. Então, quais são os elementos aqui dessa oração? Verso 5, bendizei o Eterno, vamos louvar a Deus. Isso até combina com o cântico, bendizer, vamos louvar ao Senhor, ok? Ficaram de pé ali, levantaram as suas mãos em louvor a Deus. Verso 6, aí começa a dar os motivos por que devemos louvar ao Senhor. Só tu és Senhor porque és Criador. Verso 7, és o Deus da eleição, escolheste Abraão. Verso 8,
tu és fiel à aliança. Então ele louva ao Senhor e enaltece 3 características de Deus. Essa foi a parte de segunda-feira. Um cântico, uma oração cantada. E depois da oração, o que aconteceu? Acompanhe no slide a leitura. Findo o cântico de louvor, os líderes da congregação relataram a história de Israel. Então, após a parte de domingo, que são os versos 4 a 8, os líderes passam a relatar a história. Tiago, é uma oração, é um cântico ou é uma história? Bem, Profetas e Reis diz que o cântico terminou. E diz que os líderes, então, estão contando a história. Agora, a Bíblia diz que eles estão contando a história ali, né? Diz, verso 9, viste a aflição de nossos pais no Egito, fizestes. Os líderes se dirigem a Deus. Vamos tentar harmonizar isso aqui? Vamos imaginar que eles estão contando a história por meio de um cântico, ali naquele estilo oriental, talvez, né? Aquela leitura da palavra, meio cantada, meio falada. Não temos todos os detalhes, mas podemos imaginar isso aqui. A informação que temos do Espírito de profecia é que os trechos do verso 4 a 8 foram um cântico. Fim do cântico, eles passaram a relatar a história. E aí nós temos a lição de terça e de quarta, relembrando 2 momentos da história. Vou voltar aqui para o slide para encerrar aqui a parte do Profetas e Reis. Então, ao fim do cântico de louvor, os líderes da congregação relataram a história de Israel, mostrando quão grande tinha sido a bondade de Deus para com eles e como tinham sido grande a ingratidão deles. Então toda a congregação entrou num concerto para guardar os mandamentos de Deus. Aqui já é a lição da semana que vem, ok? Aqui nós já preparamos para falar do concerto que eles vão fazer por escrito na lição das alianças da semana que vem. Eles haviam sofrido a punição por seus pecados, agora reconheciam a justiça do trato que Deus lhes dispensara e se comprometeram em obedecer a sua lei e para que este fosse um firme concerto, foi ele escrito. Os sacerdotes, levitas e príncipes o assinaram. Isso aqui já é o capítulo 10 de Neemias. Mas agora vamos nos concentrar na lição de segunda-feira. Pergunta 3. Qual é a diferença entre essa parte da oração e a anterior? Já dissemos. Aqui eles começam a relatar a história, a parte anterior era um cântico de louvor a Deus, enaltecendo os atributos de Deus. O que é dito nos versos 9 a 22? O Deus escolheu Abraão, escolheu o povo ali no Egito, retirou eles do Egito por meio de grandes milagres, abriu o Mar Vermelho e sustentou eles no Egito. Só que eles não corresponderam. Eles passaram a adorar o bezerro de ouro e fizeram coisas ruins, mas mesmo assim Deus teve misericórdia deles, sustentou eles durante o deserto, perdoou os seus pecados. Olha aqui o tema da lição, perdoou os seus pecados e os introduziu na terra. Então, quais são as lições do passado? Deus opera grandes livramentos, como trouxe o povo da Medopérsia, do fim do cativeiro, para Jerusalém. Então, isso aqui são paralelos que vão sendo traçados com a história. Deus trouxe o povo da Medopérsia para Jerusalém. E do mesmo modo que os israelitas no deserto estavam ali se afastando, os hebreus que saíram da Medopérsia também cometeram alguns pecados, como é o caso de se juntar aos estrangeiros, de não construir a casa de Deus, de reclamar. Então, os mesmos pecados. Mas Deus perdoou uma vez, ok? E Deus só perdoou uma vez? Aí nós vamos para a parte de quarta-feira, a lei e os profetas. Uma vez que eles estavam assentados na terra prometida, eles receberam a repartição da terra, eles receberam as dádivas, só que eles se esqueceram de Deus. É o período dos juízes e Deus enviava alguém para alertar, eles tinham um revivamento, mas voltavam para o erro de novo. Deus enviou os profetas, houve o período dos reis, mas aí eles já não queriam saber de mais nada. Deus tentou convencê-los a fazerem uma reforma de vida, mas não adiantou. Deus então os castigou com o cativeiro. Porém, Deus perdoa. Novamente Deus foi misericordioso e os trouxe para Jerusalém uma segunda vez. Primeira vez, Deus traz o seu povo do Egito. O povo não obedece.
Deus os castiga. Agora Deus traz o seu povo da Babilônia, da Medo-Pérsia para Israel. E agora? O que vocês vão fazer? Isso aqui é o desafio, isso aqui é a lição de quarta-feira. Israel rejeitou a lei de Deus, perseguiu os profetas, mas Deus perdoou. E aí Esdras, Neemias, Zorobabel, Josué estavam ali ensinando o povo de Deus por intermédio da história. A história em perspectiva, que é a grande novidade da leitura do Antigo Testamento que foi feito na semana passada. É o que temos de fazer. A história em perspectiva aplicando a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa igreja local. É o movimento adventista. Como vamos fazer? Como vamos reagir? Por acaso estamos nos mantendo como um povo puro, com identidade firme aos princípios, ou estamos nos misturando com as nações estrangeiras? Se estamos nos misturando com as nações estrangeiras, como adventistas, vamos ouvir o apelo dos livros, dos líderes, dos profetas, e vamos nos arrepender com pano de saco e cinza, com jejum e oração. Vamos reformar a nossa vida, vamos implementar aqui a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos, né? De maneira figurada, eu estou fazendo uma aplicação. Ou vamos permanecer em rebelião? Se permanecermos contra a lei de Deus, o que Deus vai nos enviar? Ele vai nos enviar um castigo. Então, nós lemos a história da vida e aplicamos esse paralelo para os nossos dias. Nós aplicamos as lições morais. É justamente aqui o que foi feito. Como termina o capítulo 9 de Neemias? Nós já falamos. Termina com a proposta de uma aliança. Vou lhes propor um contrato. Vamos aqui fazer um acordo, vamos fazer um juramento, ok? Vamos firmar um pacto de obediência para com Deus, um pacto público. Eu gostaria aqui de ler os últimos versos do capítulo 9 de Neemias. Eu passo a ler ali na parte de quinta-feira, versos 32 em diante. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. No capítulo 9 é narrado 2 eventos onde o povo não guardou a aliança, mas Deus foi bondoso. Eles não guardaram, foram castigados, mas Deus foi bondoso. Então Deus guarda a aliança. Não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós e aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Verso 33, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedestes e nós perversamente. Aquele contraste, o Senhor cumpriu a tua aliança, o Senhor cumpriu o acordo, nós não cumprimos a nossa parte. Um verso importante aqui, um verso teológico, é o verso 29, olha só. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Então, a lei de Deus é uma lei que promete vida, mas o salário do pecado é a morte. O cumprimento da lei de Deus nos leva à vida. O cumprimento da aliança nos introduz na vida eterna, mas o cumprimento do pecado nos levará à morte eterna. A prática do pecado é um fim. Morte. No dia em que dela comerdes, morrerás. E a primeira mentira foi: se vocês comerem disso aqui, vocês vão viver, vocês vão pecar e vocês vão viver. Essa foi a primeira mentira de Satanás. Veja como é um tema muito simples, mas ele vai se repetindo ao longo da história, por isso precisamos analisar a história em perspectiva, nós precisamos estudar a história do povo de Deus à luz do grande conflito entre Jesus e seus anjos e Satanás e seus anjos. Volto aqui para o verso 34. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Estamos sofrendo? Estamos. Culpa é de Deus? Não. Culpa é nossa. O problema sempre está com o homem, nunca com Deus.
Qual que é o fim do capítulo 9? Por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Esse assunto será explorado na semana que vem. Agora eu gostaria de perguntar para você, como é que, depois de tantos pecados, sabendo que o povo havia sido infiel e Deus fiel, como é que Esdras pediu a Deus para renovar o pacto? Deus não deveria executar o pacto e destruir o povo? Porque Deus é o Deus que perdoa. O Deus é o Deus de misericórdia. E essa aliança aqui é a aliança eterna, onde há perdão e misericórdia para todo aquele que crê. Deus promete colocar a sua lei em nosso coração e inscrever os seus mandamentos na nossa mente. Não gostaria você também de entrar em aliança com Deus? Não é agora um momento propício de você verificar se há alguma coisa na sua vida, algum pensamento mau, alguma conduta indevida, alguma quebra da lei de Deus, e você pedir a Deus para passar uma borracha naquilo e procurar seguir de maneira diferente? Talvez você não está sendo fiel na guarda do sábado, você está estudando e verificando que é preciso de maior zelo da sua parte. Talvez você não está sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, e você precisa manifestar aí o amor pela causa de Deus, amor pela pregação do Evangelho. Talvez você não está sendo fiel em várias outras coisas. Será que esse não é o tempo de você, assim como o povo, buscar uma renovação da aliança? Buscar restaurar os seus votos? Talvez você já fez votos a Deus e passaram-se anos e você não cumpriu os votos. Será que agora não é o momento? Tiago, mas eu fiz o voto já e não cumpri? Mas Deus perdoa. A mensagem dessa lição é que, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se farão brancos como a neve. Eu gosto tanto daquele hino: pecador, teus pecados brancos, brancos se farão, mal embora tu sejas, teu descanso te dará e feliz te tornarás. Deus, Ele pode nos restaurar a paz verdadeira, a paz do perdão, a paz da felicidade, a paz da bondade de sermos uma nova criatura. O velho homem ficará para trás, tudo se fará novo. Será que não é o momento de talvez você reatar com seu esposo, sua esposa, pedir perdão para um amigo, um filho, um familiar e pedir: Senhor, perdoa o meu passado, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero renovar o meu pacto. Como isso será feito? Nós veremos ainda na próxima semana como esse pacto é restaurado. Mas hoje é o momento de você se achegar a Deus, renovar os seus votos, renovar a aliança e pedir para ser uma nova criatura. Deus vai lhe dizer o seguinte: meu amigo, eu te perdoo. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos, eu vou perdoar. E não vou mais me lembrar deles, eu não vou mais lançar em rosto. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Que possamos então nos levantar da nossa oração, do nosso encontro para com Deus, certos de que Ele perdoa os nossos pecados e de que agora nós andaremos em novidade de vida. Que Deus te abençoe.